Primeiro, me apresentar devidamente, né? Sou Pedro Henrique Schnaglia, sou diretor de Relações Institucionais da FENECO, que é a Federação dos Estudantes de Economia, e também sou co-coordenador da Rede Desajuste. Vou apresentar rapidinho os dois, depois tentar fazer uma fala mais ou menos transicionando para o tema do debate e já passar o microfone. Bom, começar pelo desajuste. A rede desajuste é uma rede de economistas progressistas que fazem um debate de economia a nível nacional. Ela surgiu inicialmente por 5 estudantes lá na FEA-USP, lá em 2019, e hoje tem um alcance nacional, está mais de 15 estados, nas 5 regiões do país. E a gente se propõe a fazer um debate coletivo, tentando sempre posicionar a economia progressista no debate nacional, porque a gente sabe que nos espaços, principalmente universitários, o debate da economia muitas vezes é deixado de lado. O pensamento crítico da economia normalmente é deixado de lado. E a gente se propõe a se colocar nesse espaço, a ocupar esse espaço e produzir uma alternativa para esses estudantes que estão querendo fazer esse debate e não encontram no espaço universitário uma alternativa para isso. A gente vai ter um evento, o Congresso da Justiça esse ano, que vai acontecer no Rio de Janeiro, vai ser em junho. Eu vou, com certeza, estar em contato com o pessoal do Citacarema para divulgar entre vocês. Temos materiais lá fora, tem panfleto, tem adesivo, a gente tem o Manual do Calouro também para quem acabou de entrar. Para quem também não acabou de entrar, também é um material super interessante. Eu recomendo super que você, acho que o Garcia estava andando por aí distribuindo os panfletinhos, mas para quem não pegou, tem lá fora, tem adesivo também. E a ideia é sempre essa, a gente fazer uma construção coletiva, colaborativa, entre todo mundo. Normalmente, nossos espaços de discussão não são nesse formato de mesa, eles são no formato mais aberto, então, rodas de conjuntura, debates abertos de projetos, enfim. Convido todos a vocês conhecerem. Sobre a FENECO, falando rapidinho também, a Federação Nacional dos Estudantes de Economia surge em 91, mas depois de 7 anos desativada, em 2024 a gente recupera isso. E o que é FENECO, né? Por que é importante a gente ter uma federação de economia? A Federação Nacional de Estudantes de Economia é a entidade máxima de representativa dos estudantes de economia no Brasil todo. Então, ela é responsável por aglutinar os debates que estão acontecendo dentro das faculdades de economia, o que os estudantes estão pensando sobre o seu próprio curso, sobre o seu espaço de estudo, sobre as bolsas de permanência, sobre as leis de estágio, sobre todos esses processos, e fazer uma discussão institucional, tanto com os órgãos oficiais da economia, então com o FECOM, o CORECON, não sei se vocês conhecem, mas são órgãos que regulamentam a profissão, como também o governo federal, o Ministério da Educação. A gente tem esse tipo de abertura, esse tipo de entrada, para fazer essa discussão, para efetivamente tentar mudar a realidade do estudante dentro da faculdade. Hoje, uma das principais demandas que a gente está tratando é a lei de estágios, que está sendo uma mobilização também da União Nacional dos Estudantes, que foi em parceria com as federações, e a questão das grades de economia, né? Existe um movimento geral no Brasil que cada vez mais as ciências de humanidades e as ciências de pensamento crítico, que produzem um debate dentro da sala de aula e permitem ao aluno a pensar com sua própria cabeça em relação à economia, vem sendo retirada das grades de economia. Isso é um movimento que acontece de forma sistemática a nível nacional, tanto em faculdades públicas como em faculdades privadas. Então a gente faz uma luta, inclusive já fizemos reunião com o MEC, já fizemos reunião com o Haddad para fazer esse tipo de debate. Vem surgindo efeito, mas a gente tem uma resistência muito grande. Se vocês quiserem conhecer mais, se organizarem nessa luta, o CAS sempre é um aliado muito importante aqui na FABC, a gente sempre conta com eles nesse tipo de divulgação. A gente vai ter um encontro regional de estudantes de economia agora, do Sudeste, a gente vai ter na Unicamp, também a galera que está cuidando muito bem dessa mobilização, desses convites. Convido todos a participarem desse evento, se puderem, né? Porque também, às vezes, por conta de data e tal, não pode. E a gente também vai ter o Encontro Nacional de Estudantes de Economia, que vai ser em Teresina, Piauí, vai ser em junho. Quem puder participar também está mais que convidado. A gente vai cuidar dessa mobilização, divulgar as informações para vocês, que é o espaço que a gente decide a próxima sede e é o espaço que a gente elege tanto a nova gestão como as diretrizes para a entidade. Em relação à divulgação científica, eu queria fazer uma fala mais da perspectiva do estudante, né? Eu acabei de me formar, me formei no final do ano passado na economia lá na FEA, lá na USP, né? No campus Butantã. E uma realidade que eu queria trazer para vocês, que é um debate interessante, eu acho que seria legal colocar esse pano de fundo permeando,
É como é importante, evidentemente, dentro da economia, a divulgação científica, mas como que no Brasil a divulgação e a produção científica não é valorizada. A gente está num super debate em relação à lei de estágios e tal, que é algo que a economia, normalmente, os alunos rapidamente vão para banco, vão para consultorias, mas uma iniciação científica muitas vezes não é acessível. Muitas vezes porque ou você não consegue a bolsa, ou se você consegue a bolsa, você não consegue se manter. Então, é um debate super necessário que a FIANEP e o Desajuste traz para esse espaço, porque, para além de vislumbrar a carreira científica, para além de querer estar no espaço acadêmico, a gente tem muitos entraves anteriores a esse, né? O próprio acesso à universidade já é difícil, evidentemente, mas uma vez que você está na universidade, é difícil você acessar esse espaço. E isso é um debate que se dá na organização do movimento estudantil, na organização dessas demandas e dessa rebeldia que muitas vezes acontece. Eu mesmo sou uma pessoa que quero vida acadêmica, quero estar nesse espaço, mas só fui conseguir efetivamente concluir minha primeira experiência acadêmica, primeira experiência científica com o meu TCC, porque eu não tinha condição de fazer uma extensão científica, porque a bolsa era baixa, né, R$ 700 na época, eu não sei como está agora, e eu tinha que trabalhar, né, eu precisava de mais dinheiro para me manter na maior cidade do Brasil, na cidade mais cara do Brasil. Então, esse é um debate muito interessante. Não vou ficar me estendendo muito, até porque aqui a minha função era mais de fazer essa conexão e apresentar os coletivos. Se vocês quiserem conhecer mais dessas pautas, dessas lutas e dessas bandeiras que a gente carrega enquanto federação e desajuste, a gente tem uma banquinha lá fora. Mais uma vez, o Garcia estava distribuindo panfletos aí para vocês. Convido todos vocês a conhecerem e seguirem nas redes sociais para acompanhar as movimentações. E é isso. Agradecer ao pessoal do Centro Acadêmico. Grande e boa nessas áreas, por isso convidado e aceitei com muito carinho. Parabéns aos presentes, parabéns aos professores que tiveram como liberar, trazer os alunos aqui, parabéns aos professores que também se engajaram no trabalho com o CAS, creio que a professora Patrícia, a professora Ana Faba também, e demais professores, então parabéns pelo evento. Fiquei muito feliz e surpreso com a qualidade da organização de vocês do CAS, desse evento. Realmente me surpreendeu, muito bem organizado. Parabéns mesmo. Parabéns aos nossos colegas que aceitaram o convite, ao Victor, ao professor Mauro Rodrigues, à Olívia. Eu tinha um texto para apresentá-los, mas como a gente já atrasou um pouquinho, né? Eu vou deixar que cada colega que está aqui presente na mesa se apresente dentro dos seus 20 minutos, mas resumindo, todos estão nas redes sociais. Então, o tema divulgação científica podia até ser um pouquinho ampliado. Divulgação científica e econômica dentro das redes sociais. Eu creio que o interesse de vocês aqui hoje, pelo menos da maioria, deve ser entender como que, formado em economia ou em uma área afim, como eu posso também trabalhar com as redes sociais. No dia de hoje, aquele que não tiver a capacidade ou a coragem de se expor, tende a ter menos oportunidade. Vocês, futuros profissionais de economia, terão que falar melhor, terão que escrever melhor, terão que ter uma capacidade de leitura e interpretação melhor. Se fizerem isso, provavelmente estarão à frente dos seus concorrentes. A inteligência artificial, que está em voga no momento, irá substituir muitos profissionais, muitas profissões. Mas se você ler bem, interpretar bem, escrever bem, falar bem, provavelmente você será essencial para que essa inteligência artificial continue existindo. Vou passar a palavra aqui aos profissionais. A gente vai começar com o professor Mauro Rodrigues, depois vamos para o Victor Megel e aí a Olívia vai fechar. Obrigado, pessoal. Parabéns a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado, Jefferson, pela introdução. Satisfação estar aqui. Eu queria agradecer ao Centro Acadêmico pelo convite. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu estou colocando como nome aqui Educação Econômica. E vai ficar mais claro exatamente o que eu quero dizer, em contraposição com educação financeira e tal. É meio tentar passar para as pessoas o jeito que o economista raciocina. Eu acho que é uma forma bastante poderosa. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória e vou deixar claro o que eu entendo por isso. Opa. Eu sou do século passado. Tá? Minha mulher gosta de falar isso. Então, eu também sou.
E eu me formei em economia em 94. E 94 é um ano, assim, super importante, né? Primeiro, porque o Brasil ganhou a Copa. Segundo, aí fazia 24 anos, hein, que não ganhava, e agora vai fazer 24 de novo. Hein? E segundo, para a economia, é o ano da estabilização. É o ano do Plano Real, que acabou com a hiperinflação. Então, você pode pensar, olha, você entrou na faculdade de economia, quem estava entrando na faculdade de economia, ela estava super motivado pelo momento único. Eu estava completamente alheio a isso. Por que eu fui fazer economia? Não, meio perdido. Eu gostava de humanas, mas eu gostava de matemática também. Falei assim, a economia meio que junta as duas coisas. Então eu entrei na faculdade com isso na cabeça. Lá dentro foi mudando. Foi mudando por quê? Porque eu percebi como a economia é poderosa. O que é economia? Economia é basicamente as pessoas, como é que as pessoas reagem a incentivo, tá? E como a interação entre elas resulta em determinados resultados. Por que eu acho super legal? Porque assim, não tem argumento maniqueísta. Não tem, olha, o empreendedor que é legal e o Estado que oprime ele. O empresário que é malvado, o trabalhador que é legal. Não tem isso. Em economia está basicamente cada um resolvendo o seu problema. Cada um está maximizando, como a gente diz. E aí a gente pode entender o resultado que vem disso. E aí, quando você muda o ambiente, as pessoas mudam de comportamento. E aí você consegue entender direito efeito, por exemplo, de política pública. Então, por isso que eu acho tão legal de economia, por isso que eu gosto muito de economia. Acho que foi mudando ao longo do tempo, depois começou a estudar, de fato, teoria econômica. E depois métodos quantitativos. Eu virei professor de economia em 2007, depois que eu terminei o doutorado, e até hoje, né, as linhas de pesquisa são essas aí, economia internacional, crescimento e macroaplicada, de uma maneira geral. Eu comecei a entrar nessa linha de divulgação econômica, divulgação científica, quando eu escrevi um livro lá em 2009, eu não estava muito ligado com isso, mas sempre gostei, sempre tive interesses diversos, tá? Sempre gostei de vários temas em economia, e essa é uma época que assim, o economista começou a meter o dedo em tudo. Só querer entender efeitos, por que tem bruxaria, por que sei lá, o que mexe com incentivo de jogador de futebol. Começou a ter esse monte de coisa nessa época, e aí teve aquela onda do Freakonomics, que é o livro do Levitt. Aí eu não tinha nada em português, eu e o Dudu, a gente resolveu escrever esse livro, e é um livro de capítulos bem curtos, falando sobre algum paper empírico, ou sobre alguma aplicação de economia para coisas inusitadas. Né? Por exemplo, cambistas num jogo de futebol, pode ser num show de rock, alguma coisa assim. O livro ele está disponível, então quem quiser, como já tem idade, esse livro, ele já está aberto. Então eu coloquei lá na minha página, tem um PDF lá, se alguém quiser baixar, está totalmente aberto, mas tem até meio antigão já, né? E aí, em 2015, eu recebi um convite da editora Bayer para entrar no Porquê. Tá? E o Porquê a gente está lá há 10 anos. E mudou muito nessa época, tá? Principalmente no ambiente digital. Eu estava até comentando com eles aqui. Nessa época, a época das blogosferas, todo mundo tinha um blog, todo mundo escrevia textos curtos, e era uma coisa rápida e tal. E aí tinha o Facebook. O Facebook era a grande plataforma. E a gente cresceu muito no Facebook, e acho que é uma coisa para a gente discutir aqui, que é como a gente fica refém das plataformas. O Facebook mudou. Mudou por quê? Porque teve aquele negócio lá no Brexit, teve a eleição do Trump, e aí eles mudaram a política. Mudaram a política, eles começaram a esconder todo mundo. Então, basicamente, a plataforma começou a esconder todo mundo, e a plataforma também foi morrendo ao longo do tempo. Ela é nem um zumbi hoje. Então ninguém está lá. Está todo mundo lá, mas ninguém está lá. E hoje é um mundo de mídia social. Hoje é um mundo que ninguém mais escreve. Ninguém mais lê. Todo mundo assiste vídeo, e vídeo cada vez mais curto. Tá? Então essa é uma coisa que está mudando ao longo do tempo, e a gente dentro do Porquê, a gente vem mudando ao longo do tempo também. Então agora, o foco nosso é Instagram, começando no TikTok, e vídeos curtos. Tá? E agora eu já estou no ponto de fazer vídeo de menos de um minuto. Por que começa? Qual que é a motivação lá em 2015? Acho que 2015, para mim, é o ponto de inversão desse negócio de fake news. Tá? Fake news não começou hoje. Não começou nesse século.
ganhou uma baita de uma expansão com redes sociais. E aí você começa a ver assim, argumentos de economia super falaciosos e com algum objetivo por trás. Tá? Aí ficou famoso naquela época o negócio assim, olha, começou uma discussão de Banco Central independente, tinha uma propaganda eleitoral que sumia comida por causa de política monetária. Meu Deus. Então começou isso, e isso aí se disseminou ao longo do tempo. Eu vou colocar aqui umas coisas que aparecem de vez em quando. E aí o que a gente tentou fazer, o objetivo ali é fazer uma coisa mais racional, tá? Com base em teoria econômica. Então, por isso que a gente chama aqui de educação econômica. Assim, ali a gente não tem resposta certa. Tá? Acho que esse é o ponto principal, é a pergunta, por isso que chama por quê. É uma pergunta, não tem resposta certa. Aí tentar trazer o que a gente entende como raciocínio econômico para as pessoas também pararem e fazerem as questões também. Eu acho que está melhorando, apesar de maneira bem lenta. Tá? Mas acho que a ideia é essa. Outro ponto também é esse negócio de jargão que economista tem. Economista se comunica muito mal, acho que está melhorando também. Tá? Se comunica muito mal, usa muito jargão, as pessoas têm muita dificuldade em entender o que está no jornal. Então, a principal coisa que, por exemplo, eu faço dentro do porquê, a minha parte dentro do porquê é discutir conjuntura. É discutir o que está no jornal, discutir os chamados assuntos quentes. Trazer isso numa linguagem simples, direta, mas sem perder o rigor necessário da teoria econômica. Tá? Bom, isso aí que meio que eu acabei de falar. Quais os pontos principais que a gente faz lá dentro, e agora nesse foco cada vez mais em vídeos curtos, política econômica. A política econômica está toda hora no jornal, as pessoas têm muita dificuldade de entender, e a gente tenta passar isso de uma maneira mais simples, direta, sem jargão, para todo mundo. Tá? Divulgação científica, trabalhei mais com isso no passado, mas isso também é um foco ali, então de vez ou outra a gente comenta alguma coisa. Tá? Como eu tinha comentado, um negócio do raciocínio econômico, ensinar a pensar como economista. Por que assim, tentando vender meu peixe aqui, né? Por que eu acho super importante isso? Porque, assim, é o lance dos incentivos que eu comentei com vocês, tá? Você põe, por exemplo, um imposto, uma política pública nova, as pessoas vão se mexer. Tem coisa que a gente não consegue nem prever o que vai acontecer, só olhando para o passado. Mas pode tentar antever quais as consequências disso. E no fim das contas, assim, é a sociedade que está escolhendo determinado caminho. Tá? Então a sociedade precisa ter uma noção de quais as repercussões daquilo. E aí acho que é um pouco mais hobby meu, que esse lance de economia do cotidiano, que tem várias coisas que acho que eu fico pensando às vezes, que tem a ver, por exemplo, com cultura pop e tal, que acho que tem a ver com economia. Acho que também é um jeito legal de ensinar a economia. Mas acho que o ponto principal aqui nosso, assim, o ponto principal é a pergunta, não a resposta. Tá? Então, a gente tem um site, e aí começou, é multiplataforma, né? Então começou com muito intensivo em texto. Eu era bem avesso a vídeo, eu fui mudando ao longo do tempo, tinha muita vergonha, e aí a gente vai perdendo essas coisas, né? A idade ajuda. E aí lá no site está aqui porque.com.br, se vocês quiserem dar uma olhada, ali tem textos, mas cada vez menos, tem bastante vídeo. E a gente tem uma seção que a gente chama de Econopédia, que é um lugar que tem alguns conceitos de economia explicados. Está nas mídias sociais. Como eu disse, está no Facebook, mas o Facebook hoje é basicamente um zumbi. E acho que o principal ali é YouTube, Instagram e TikTok. Tá? TikTok está pequeno, a gente está começando. A gente tinha a parte de mídia escrita, então teve a coluna na Folha até 2024. E aí a gente também escreveu um livro com base no que a gente escreveu ao longo do tempo. Então, uma coletânea de artigos ali que a gente escreveu ao longo do tempo, que saiu na Companhia das Letras. Né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, quem quiser pegar o QR Code, aqui é o nosso Instagram, e aí dá para ver os tópicos que a gente faz, vários tópicos diferentes. Tá? Então, ali tem vídeo sobre BBB, um sobre a escala 6x1, violência imigrantes, por aí que vai. Tem muita coisa de conjuntura, alguma coisa de cultura pop e muita coisa também de discussão acadêmica, tentando trazer isso uma linguagem acessível.
Quanto tempo eu tenho, Jefferson? Tem ainda 10 minutos. Tá, ótimo. Aqui está o livro que a gente lançou lá atrás, mas esse ainda está fechado, tá? Ele é mais novo. Isso aqui que eu tinha comentado, a gente começou muito com coisa escrita, tinha um blog, e naquela época o blog era uma coisa super quente, né? Depois isso foi morrendo. Toda pessoa tinha o seu blog, a gente seguia vários blogs, era super legal, e tinha muito Facebook, né? E aí o Facebook, ao longo do tempo, foi caindo, e aí a gente tem essa transição acontecendo em todo lugar, né, na verdade, né? No Instagram, TikTok, e agora muito intensivo no YouTube Shorts, tá? Com coisas mais curtas mesmo. Aliás, acho que é um tópico para discussão aqui depois que a gente vai ter, como que assim, as plataformas mudam. A gente fica muito dependente delas. Aí a gente tem que se equilibrar depois. A gente não é um foco muito forte do porquê, mas a gente está investindo mais nisso, em tópicos de educação financeira. E aí quem é responsável pelo projeto é a editora Bay, e os economistas basicamente eu e o Dudu, o Carlos Eduardo Gonçalves. Acho que só algumas coisas para motivar, coisas que aparecem ao longo do tempo, como eu falei, são coisas muito que mistura um pouco de ideologia com fake news, com políticos usando esse tipo de argumento, que a gente tenta trazer essas questões para um lado mais racional, tá? Então, por exemplo, isso aqui aparece direto, imposto é roubo. Tá? E aí são coisas super quentes, a gente toma uma porrada pra caramba, e a porrada de tudo quanto é lado, tá? Eu já fui acusado de ser comunista, já fui acusado de ser entreguista, tá? Então, é de tudo quanto é lado que toma. Assim, pelo amor de Deus, né? Assim, a sociedade fez uma escolha de que o Estado vai prover algumas coisas, vai prover educação, vai prover saúde, vai fazer transferência, vai ter previdência, o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Precisa de imposto. A gente pode discutir se essa provisão é mal feita ou não. Acho que é ótimo isso, é uma discussão super importante. Mas parece que está tirando aquele dinheiro e enfiando no bolso, pelo amor de Deus, né? Não é tudo isso, né? Direto também que aumento das taxas de juros é para elevar o lucro de banco. Tá? Isso aqui, assim, isso diminuiu. Por quê? Por que diminuiu? Porque entra governo e sai governo é a mesma coisa, né? Entra o governo de direita, o governo de esquerda, toda hora tem surto inflacionário quando você toca o subjuro. Tá? Não é para levar lucro de banco. Além disso, o banco também capta dinheiro no mercado. Tá? O negócio do Master é isso, os CDB lá que estamos pagando super alto, eles estavam recolhendo dinheiro para tentar crescer de maneira meio esquisita. Mas é isso, eles também pagam um juro alto quando eles precisam captar. Isso aqui é uma questão super recorrente de educação financeira, que isso muitas vezes é vendido para as pessoas que dá para enriquecer fácil, com pouco esforço, por exemplo, apostando na bolsa, fazendo day trade, alguma coisa assim, tá? E aí sempre tem alguém, um caso de alguém que ficou muito rico, e aí as pessoas meio que vendem aquilo, olha, é só você se esforçar um pouquinho e você consegue. Assim, muitas vezes aquilo é sorte. Tá? Ninguém viu os casos, aquela lista de pessoas que não conseguiram, deu certo. Tá? E aí fica vence isso, e acho que isso é uma coisa que precisa parar e pensar, porque tem muita má informação circulando por aí. Aumento de gastos se pagam. Isso aqui é outra questão de finanças públicas que aparece direto, que é falar assim, olha, é só você gastar mais, o Estado gasta mais, ele aquece a economia, aumenta a arrecadação, e aquilo, basicamente, o gasto se paga. O argumento está correto. Só que quantitativamente ele não se sustenta. Você precisa de uns números gigantes para que tenha essa reação tão grande da economia, a reação tão grande dos impostos. Então também precisa parar para pensar. Isso aqui é o que eu adoro, isso aqui. Você pega X, qualquer coisa que vocês pensarem que o governo pode fazer. Chama aquilo de investimento. Tá? X é investimento, não é gasto. Já falando para educação é investimento mesmo. Tá? Falando para a saúde, até a gente falando para a defesa nacional. Tá? Por que fala que é investimento? Porque tem repercussão futura. Óbvio, a educação tem repercussão futura. Mas assim, é gasto também. Vou construir uma escola, não é que aquele dinheiro vai sumir do orçamento. Ele está lá no orçamento, e ele está pressionando o orçamento.
Então, parece que como uma coisa tem repercussão no futuro, parece que você pode excluir do orçamento. Não é bem assim, né? E aí, uma das minhas favoritas, porque eu gosto de economia internacional, do nosso amigo lá do Norte, que as tarifas não são pagas pelo consumidor. Tá? Você pode botar uma tarifa num monte de gente, em taxa de importação, as empresas não vão repassar nada disso para o consumidor. Pelo amor de Deus, né? Então, acho que acho que são alguns temas que a gente sempre cai nisso e sempre gera bastante polêmica, que a gente tenta trazer isso por uma discussão um pouco mais racional, com teoria econômica, com evidência. Tá? Isso aqui, opa, caramba, deu um tilt aqui. Ah, tá. Isso aqui é mais uma coisa que eu gosto de fazer, tem até eu tenho um projeto de longo prazo de escrever um livro sobre isso, que é assim, tentar ensinar economia com cultura pop. Tá? Então, por exemplo, algumas questões que eu fiz vídeo recentemente, eu escrevi recentemente. Tá? Por exemplo, o ingresso da Taylor é barato. Tá? Por que eu falo que é barato? É uma fila. Tá? Uma fila enorme, tem um monte de gente que quer ir e não consegue. Porque não tem dinheiro, porque não consegue. Não fica barrado lá na fila, ou online ou as berrecas de ingresso que tem lá na bilheteria física não consegue chegar. Ou se tem fila, por que a Taylor não aumenta o preço? Ela aumenta o preço, ela diminui a fila e ela ganha mais dinheiro. O estádio continua cheio. Por quê? Porque as pessoas não gostam, né? Tem os seguidores lá que gostariam de pagar com tempo mesmo. Tem gente que gostaria de pagar com tempo. Se ela aumenta muito o preço, ela aliena essas pessoas. E aí ela vai perder gente ao longo do tempo. Tá? Bad Bunny também recentemente fez esse show no Super Bowl e ele ganhou quase zero no show. Quase zero. Por que o cara faz isso? Está ganhando zero. A repercussão que aquilo dá. Isso é um investimento do lado dele. Então, é um investimento tão grande que eu não sabia, até 3 semanas atrás, até um mês atrás, quem era Bad Bunny. E eu sei hoje. Tem algumas coisas assim, tipo coisas que eu escrevi ao longo do tempo, então eu vou falar um pouquinho dos Avengers que eu gosto muito, né? Não sei se consigo rodar esse meme aqui. Tá? Mas é o Thanos, aí o Thanos fala assim, o universo é finito, os recursos... desculpa, como é que era? Agora que eu... Basicamente falando que os recursos são escassos. Tá? Tem recurso escasso no mundo e tem gente demais. É basicamente isso. Então o que ele precisa fazer? Ele é bonzinho e ele vai matar metade da população do universo para que a outra metade consiga sobreviver. Isso tem uma coisa que tem muito a ver com a economia. Primeiro, recursos são escassos, é óbvio. Tá? Segundo, isso é um pensamento que descrevia muito bem a economia no mundo pré-industrial. O que aconteceu no mundo pré-industrial? As pessoas ficavam um pouquinho mais ricas, melhoravam um pouquinho a situação delas, elas queriam ter mais filho. Tendo mais filho, aumenta a população, os recursos são escassos, volta para a pobreza. Então, você olha para a economia pré-1800, a economia mundial é uma economia pobre e estagnada. Tá? Tem umas coisinhas pequenas ali que crescem e tal. A gente chama um mundo malthusiano. Então, o que ele está fazendo ali, basicamente, é um argumento malthusiano. Por quê? Porque ele fala assim, olha, não tem recurso para todo mundo no universo, então eu tenho que eliminar metade da população do universo. E o argumento malthusiano, ele tem a ver com terra. Tá? Terra é o limitador. Né? Então tem que ter mais, tem que produzir mais. E aí tem mais gente, e como terra é um limitador, você acaba voltando para a pobreza. No mundo industrial, isso não acontece. Por quê? Porque você não está mais limitado pela renda, pela terra. Então o argumento ali é um argumento antigo, é uma coisa curiosa, né? Você tem um universo ali que é cheio de nave espacial, um universo claramente industrial. Ele está fazendo um argumento malthusiano. Tá? E outra coisa, mesmo que o argumento malthusiano seja verdade, ele vai matar metade da população, essa população vai querer se reproduzir. Então, ele vai ter, não é só isso que ele tem que fazer, ele tem que impedir que as pessoas se reproduzam. Mas, de qualquer forma, é uma coisa curiosa, que tem muito a ver com a economia e na verdade, é um argumento falacioso, né? Principalmente quando você olha para o mundo moderno. Aí eu deixo para vocês darem uma olhada em outras coisas para quem tiver interesse, que eu já gravei vídeos no passado sobre Game of Thrones, sobre Round 6. Round 6 é super legal, que é um problema de risco. Tá?
É um problema de escolha sobre risco, só que é um problema extremo de escolha sobre risco. Por quê? Porque eu vou escolher entrar num jogo que eu posso morrer. Aliás, a gente toda hora toma essa decisão que pode morrer, né? Vai atravessar a rua, tem essa chance. Tá? Por quê? Que isso significa? Significa que, para nós, o valor da nossa vida não é infinito. Se fosse infinito, a gente ia guardar aqui, desesperados assim, eu não ia sair de casa, tá? Com medo de atravessar a rua. Mas como a gente faz isso, quer dizer que mesmo para nós o valor da vida, né, ele é finito, o valor da nossa vida. E ali é uma coisa muito louca, tá? Tudo bem, mas a maioria de nós não ia entrar num jogo que a gente sabe que a gente pode morrer com alta probabilidade. O que quer dizer ali? Que aquelas pessoas que estão ali, o valor da vida delas é baixíssimo para elas mesmas. E a hora que você vê a história ali, é um pessoal assim, tudo ferrado, né? E aí estaria disposto a entrar num jogo desesperado desse. E acho que eu vou parar por aqui, que eu já falei demais. E muito obrigado a todos. Tem mais alguma coisa aqui? Tem os meus links aqui, e aí tá minha página pessoal, e ali tem a sua divulgação também, tá? E aí aqui é os links do porquê. Obrigado, professor. A gente vai continuar a conversa ainda quando a gente abrir para as perguntas, para o bate-papo, que também serão bem interessantes. Agora eu passo a palavra de Victor Negel. Fique à vontade. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Só para eu saber com quem eu estou falando aqui, enquanto o slide vai, quem aqui conhece a econometria fácil? Ok. Estou falando da Etase, não. Perfeito, obrigado. Tá. Cata só o dia que tá. Boa. Então tá, se muita gente conhece a econometria fácil, eu vou me apresentar um pouco mais rápido aqui. Eu sou bacharel em economia, fiz lá no Espírito Santo, na FUCAP. E aí eu estou mestrando em políticas públicas no INSPER, acabo até o meio do ano aí, se o Senhor Jesus permitir. E minhas experiências basicamente são em econometria aplicada, foco em microeconometria aplicada, machine learning, análise de dados, LLMs e inferência causal, avaliação de políticas públicas, né? Beleza, então vocês me conhecem agora para os poucos aí que não levantaram a mão e segue lá a econometria fácil também. Bom, por que a econometria fácil surgiu, né? Ele surge de uma dificuldade que eu via tanto na formação quanto no próprio debate público, né? Às vezes eu via e ficava, gente, mas a discussão está meio estranha, não era isso que deveria acontecer. Então eu tenho um problema no debate público que é uma confusão muito grande entre causa e correlação. Né? Então, tem lá determinada manchete falando uma correlação e o pessoal toma aquilo como causa. Mas, beleza, se causa não é correlação, o que é causa, então? Como é que a gente pode fazer uma discussão mais elucidativa sobre isso? Uma outra coisa que existe muita dificuldade também é separar quais são os estudos bons e quais são os estudos ruins. Então, enfim, o estudo tal fala A, o estudo tal fala Z. E aí? Às vezes os dois estudos são bons, às vezes um é bom, o outro é ruim, às vezes os dois são ruins, mas o público amplo não tem facilidade de entender isso, e até o público especializado, até quem está estudando e tal, e que não teve formação em pesquisa, tem dificuldade de entender o que é um artigo bem feito, o que é uma evidência boa para a tomada de decisão de política pública. Enfim, tem um debate de política pública que é muito baseado em achismo, até por conta dessas duas coisas, né? Só que esses achismos, essas decisões afetam milhões de pessoas. Então, como que a gente pode fazer um debate que é mais qualificado? Então, esse é um lado da moeda. Outro lado da moeda é o problema da própria formação dos alunos de economia. Porque eu tenho alunos que saem da graduação, e isso não é uma crítica aos professores, que eu sei que os professores fazem tudo que dá, mas existem demandas externas, os professores têm que ensinar aqueles tópicos, mas muitas vezes o aluno não sabe, sai da graduação sem saber a diferença de um beta para um ATE, para um ATT, por que aquele beta é causal, ou não é?
né? Estimei uma regressão aqui, saiu um número. Que número é aquele? O que aquilo significa? Outra coisa também, a gente sai muitas vezes sem saber rodar um modelo e tomar decisões que são úteis em problemas reais. Então você passa um tempão na graduação, e aí, se você não aprendeu econometria, se você não aprendeu análise de dados, alguma coisa que te diferencia, o que você sabe fazer? Passou 4 anos na faculdade, e aí? Então, uma outra coisa também que a gente falta muito uma mentalidade causal na formação. Então, realmente pensar como economista em termos de causa e efeito. Então, porque, enfim, até na minha época, em muitas faculdades pelo Brasil, ainda a formação é muito voltada para correlações, né? Então, uma regressão aqui e tal. A discussão sobre o que é causal, qual a importância da pergunta, ela não é feita na graduação. E aí surgiu então a ideia do Econometria Fácil com 2 facetas, fazer divulgação científica e fazer um conteúdo educativo tentando trazer a evolução da credibilidade, né, de uma forma simplificada para os alunos, para os professores, para os pesquisadores, porque muita gente já se formou há muito tempo também, precisa de reciclagem, porque na época dele essa discussão nem existia. Né? Então eu tenho uma parte que eu vou informar a sociedade como econometria acessível, pegando sempre bons artigos bem publicados sobre temas que estão acontecendo. E, por outro lado, a ideia é fazer aqueles conteúdos para ajudar os alunos, os professores, a entenderem quais são os grandes tópicos que estão na zona ali, né, da fronteira do conhecimento. E como é que a gente pode discutir isso de uma forma mais didática na sala de aula. A econometria não precisa ser um negócio horroroso, uma coisa que todo mundo tem medo e que, enfim, vê um monte de matemática no quadro, um monte de código, não sabe para que aquilo serve, passa, cospe um monte de coisa na prova e passei, pronto, nunca mais quero ver aquilo na minha vida. Só que é uma ferramenta essencial, né? A ferramenta que é uma das coisas que é mais publicado hoje nos grandes journals, que é mais usado nas consultorias. Então, é importante saber essa ferramenta, só que a gente sai sabendo muito pouco. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de um debate que eu entrei na minha coluna da Folha, porque saiu um artigo falando que cotas mostram resultados desiguais entre humanidades exatas e biológicas, e a análise da Unesp, alguns professores de física da Unesp queriam falar sobre cotas, e eles pegaram os resultados de alunos que entraram com cotas e sem cotas, fizeram umas diferenças de média lá e falaram, ó, cota não funciona. Porque os alunos que entram com cotas tiram notas menores do que os alunos que entram sem cotas. E principalmente exatas. Aí a minha pergunta, se alguém quiser responder, me ajuda aqui. Faz sentido essa análise do ponto de vista da política pública de cotas? Alguém? Por que faz, por que não faz? E aí? Bora, me ajuda. Sem medo de errar. Só errando que a gente aprende, vai. Alguém? Enquanto ninguém falar, eu não vou continuar. Vamos embora. Bora, Júlio, sem mesa. Faz sentido analisar se é efetivo ou não para ver se a política pública ela está atendendo, ela está sendo eficiente. Mas aí o aspecto mais econômico já... Não, tudo bem. Obrigado. Então, uma opinião aqui é que analisar quem entrou com cota versus quem não entrou com cota, olhar a diferença ali, faz sentido para ver se a cota está funcionando ou não. Alguém tem outra opinião? Você, Tati. Questão de categorização, inferir que cotas, diferentes integrações e que inferir só a categoria. Beleza. Então você acha que faz sentido ver essas categorias e tal? Tá bom. Mais alguém? Mais alguém? Vai lá. Eu acho que analisar pela média não faz sentido, Uhum. porque a cota ela é feita para aumentar. Enfim, a participação de quem passou por um cota, não necessariamente o desempenho
comparado, ninguém não passou. Beleza. Tá bom. Obrigado, gente. Então, qual que é a minha questão? O problema é que isso não é uma evidência causal, né? Você chegar, quem entrou com cota versus quem não entrou, bom, é meio que tautológico, né? Quem entrou com cota entrou porque precisa da cota por algum motivo. E muitas das vezes esse motivo é a qualidade da formação. Então é de se esperar que quem entrou com cota vai performar pior do que quem entrou sem cota, né? Então, eu não tenho aqui um grupo de controle, quem recebeu versus quem não recebeu a política. Por isso eu não vou ter um contrafactual. O que é o contrafactual? Um mundo que aquilo não teria acontecido, né? E eu não tenho uma estratégia de identificação causal. Eu não estou falando qual que é o parâmetro causal que eu estou acessando. Eu só estou comparando grupos que já vêm de antes da política diferentes entre si. E falta uma pergunta de política pública ser feita de forma mais elucidativa para a sociedade, digamos assim. Que é o seguinte, uma pergunta, cotistas vão pior do que não cotistas em cálculo 1? Isso é uma pergunta de política pública de cotas? O objetivo das cotas é que os alunos vão melhor em cálculo 1? Não. O objetivo das cotas é dar oportunidade para quem não teria oportunidade, essa pessoa, no futuro, alcançar patamares que ela não conseguiria sem essa política. Então, uma pergunta causal mais interessante é: as cotas melhoram os resultados de longo prazo dos beneficiários? E aí, a partir de uma pergunta de política pública relevante, a gente consegue pensar num método de identificação para responder essa pergunta. Um método de identificação, por exemplo, é a gente pegar a nota do vestibular dos alunos e a esperança da renda daqui a 10 anos, depois de algum tempo de ter se formado. Então, nesse gráfico aqui, cada ponto é um candidato, né? E você vê que os dois têm uma descontinuidade, e os dois grupos têm notas muito diferentes. E isso é correlacional ou é causal nesse caso? Depende para quem a gente está olhando. Por quê? Eu tenho uma nota de corte, então quem não passou pela nota de corte entrou, e quem passou, quer dizer, quem não passou pela nota não entrou na faculdade, quem passou da nota de corte entrou na faculdade. Isso considerando as cotas, né? Todo mundo aí está naquelas vagas de cotas. Só que aqui tem um problema. Comparar quem tirou 30 com quem tirou 80 não funciona muito, né? Alguém... Quanto tempo eu tenho? Tem 10 minutos. 10 minutos, tá. Por que não funciona muito? Alguém me responde. Comparar quem tirou 30 e quem tirou 80. Aqui eu sei que das que são pessoas muito diferentes, mas um pouco mais que isso. Oi? Não. Trouxe da cidade é outra discussão, a gente pode conversar depois. Mais alguém? Vamos lá? Não? E aí? Quem? Bora, não vou continuar não. Vamos lá. Os patamares são muito distantes, você quer olhar mais para patamares próximos. Beleza, perfeito. Então a ideia é, eu não consigo comparar quem tirou 80 e quem tem 30, porque essas pessoas não são comparáveis. O nível delas de capital humano, digamos assim, é muito diferente. Quem tirou 80 de 100 na prova do vestibular, quem tirou 30 de 100, tem vidas muito diferentes, ou propósitos muito diferentes, caminhos muito diferentes até chegar àquele momento. Então, como é que a gente consegue identificar o efeito causal, ou seja, o contrafactual? Que, como eu já falei, é aquela coisa de um mundo que aquilo aconteceu versus um outro mundo que tudo é igual, menos aquela intervenção. Ou seja, mundos paralelos. Um aconteceu, outro não. Vocês já viram isso na economia fácil, né? Então, o que a gente faz é olhar na vizinhança da nota de corte. Eu tenho a nota de corte aqui, quem não entrou, quem entrou. Então, eu vou olhar na vizinhança entre quem tirou ali 48, 49, versus quem tirou 51, 52. Por quê? Porque nessa vizinhança, você tem pessoas que são muito próximas. Pô, quem tirou 49 não é muito menos capaz do que quem tirou 51. Às vezes chutou uma nota lá e deu certo.
Então a gente considera que na vizinhança aqui do ponto de corte, essa descontinuidade é aleatória, né? Então é por pouco que um ou outro passa. E aí esse é o design que eu chamo de RTD, né? Então eu vou usar a descontinuidade para identificar o efeito causal. E aí, beleza, eu tenho aí o que a gente chama de LAT, que é o ATE local ali. Então, só naquele grupo que está perto, próximo do ponto de corte, eu consigo identificar um efeito causal, que é um salto na renda, na esperança da renda daqui a 10 anos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que para esse grupo de pessoas que são parecidas, são comparáveis, próximos da nota de corte, você tem um salto na renda daqui a 10 anos, quando aquela pessoa recebe aquela intervenção, ou seja, passa pela cota. E aí eu consigo ver que existe um efeito da cota. Eu não estou, só um comentário rápido, não estou citando nenhum artigo aqui, tá? Isso aqui pode não ser verdade. O que eu estou fazendo é mostrando como se pensa de forma causal aqui em relação àquela manchete que a gente viu mais cedo. Então, a ideia é que um artigo vai comparar, o artigo lá da manchete compara grupos que, desde o começo, já são muito diferentes, cotistas versus não cotistas, só que isso não me diz nada. Né? Assim, pode me dizer que, beleza, tem que talvez ter uma monitoria de cálculo para a galera que entrou por cota, alguma coisa assim, mas não me diz nada em termos da política pública. Você não pode falar nada sobre a política pública. Por quê? A política pública, a ideia é você fazer uma identificação, uma estratégia empírica de identificação do efeito causal e identificar para grupos comparáveis qual que é a diferença do grupo que recebeu para o que não recebeu. É sempre isso. E aí você tem diferentes estratégias de identificação. Tem DIF, controle sintético, variáveis instrumentais, papapá. Então aí o que eu fiz, né? Eu fiz um vídeo na minha coluna que a ideia é trazer esse debate. Não, a gente não pode confundir com relação à causalidade e tal. Então aqui entra a parte da divulgação científica, né? De trazer para a sociedade essa forma de pensar que eu mostrei para vocês agora. E esse é o método do Econometria Fácil, o método que eu fui criando com o tempo, que é de pegar um exemplo real, uma manchete importante, uma coisa que está acontecendo, que é quente, que todo mundo quer saber, uma resposta, alguma coisa, trazer alguns artigos, fazer o olho do pessoal brilhar para a econometria, trazer um artigo de econometria aplicado para você chegar e falar, nossa, é isso que a econometria me dá de poder, de entender essas coisas, de responder essas perguntas da sociedade. Então eu faço esses vídeos e tal, trazendo os artigos. Quem quiser aprender mais, vai para o YouTube, quem quiser entender mais a fundo, e quem quiser ser meu aluno, aí vai para os cursos paga, todo mundo tem que pagar as contas, né? Aí tem a parte de curso de formação lá da Econometria Fácil. Inclusive, em breve vai sair uma turma nova aí, quem tiver interesse, a gente troca ideia. Mas, então a ideia aqui é o quê? É melhorar o debate público, mas também melhorar a formação dos economistas. De quem está saindo da faculdade, quem já está no mercado de trabalho, quem está na academia e precisa se reciclar. Então, só para finalizar aqui, tá bom? Só para finalizar aqui, a ideia da econometria fácil é essa, né? Mostrar como o economista pensa, como o Mauro trouxe também, mas mostrar que a profissão ela evolui no sentido de análise de dados, de efeitos causais, de avaliação de políticas públicas. Claro, tem a parte macro de modelagem também, mas eu estou falando aqui da parte de microeconometria aplicada. E, enfim, espero que essa apresentação tenha ajudado um pouco vocês a entender mais um pouco sobre causalidade. Obrigado. Obrigado ao Victor, parabéns também. Está ajudando a descomplicar um pouco em relação à economia. Cada evento que eu participo aqui é um conhecimento novo, por não ser economista, né? E agora para passar a segui-lo, já estou seguindo o seu perfil, já estou seguindo o canal do professor Mauro, né, Olívia também, claro que para esse primeiro momento, mas
agora é para aprendizado também, né? Para poder dialogar com os meus alunos num livro econômico um pouco melhor. Todo mundo conhece meu perfil. Exatamente. Você deve ter conseguido alguns mais agora. Passo a palavra agora à Olivia. Fica à vontade, Olivia. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Seguinte, eu não tenho apresentação, vocês vão ter que se contentar comigo mesma para entretê-los. Eu acho que acabei virando uma pessoa que trabalha com entretenimento mesmo, então tá tudo bem e eu espero não entediá-los. Vou tentar aumentar um pouco a minha voz, fazer uns tricks aqui para fazer vocês não ficarem muito entediados. Para quem não me conhece, meu nome é Olivia, vocês já perceberam, eu sou economista, me formei na USP, fui aluna do Mauro, o Mauro me reprovou, que fique bem claro, algumas vezes, então foi só uma vez, mas ele me reprovou, macro 1, foi bem traumático, mas foi importante para a formação do meu caráter. E hoje, para conseguir falar um pouco de macroeconomia, agradeço o Mauro por ter sido um professor tão duro e tão rígido na minha formação. Enfim, e aí depois que eu terminei, eu demorei muito para me formar, eu demorei acho que 7 anos e meio, talvez, ou foi 8 anos, para arredondar, para piorar um pouco assim, a história, mas foi por aí, foi uns 7 anos e meio. E depois que eu me formei, eu trabalhei como consultora econômica. Fui muito feliz como consultora econômica, mas o meu primeiro cliente foi o Google. E eu não sei, aqui todo mundo, imagino que seja da área da economia, o meu primeiro cliente foi o Google, e o Google, o economista-chefe, era o Hal Varian, aquele cara que escreveu o manual de microeconomia. E eu queria muito impressionar o Varian, porque, mano, o Varian, tá ligado? E tudo que eu apresentava para ele era sempre insuficiente. Tipo, qualquer apresentação que eu fazia, o Varian fazia uma cara de, tipo, eu já sabia disso. Tipo, eu tô pagando por uma consultoria que tá me falando esse óbvio, sabe? Eu me sentia uma otária. Mas eu tinha acabado de me formar também, né? Pô, e o Varian é o Varian, né? Que cobrança que eu tinha de viajar nas ideias de achar que eu ia impressionar o Varian. Óbvio que eu não impressionei. Mas foi importante para eu entender que a graduação não seria suficiente para eu chegar onde eu queria. Porque na graduação você acaba passando por 1 milhão de ferramentas e instrumentos do universo da economia, né? Nossa, é muita coisa. O cara acabou de falar heterocedasticidade. Mano, eu nem lembro o que é isso, sabe? Tipo, é 1 milhão de conceitos que nem sempre você vai usar. Mesmo trabalhando como economista, nem sempre você vai usar. Você vai esquecer, vai passar, enfim. E eu entendi que eu precisava de mais, até porque eu não tinha sido uma boa aluna na graduação, eu precisava de mais ferramental, então eu decidi fazer mestrado. Long story short, fui parar lá em Chicago, num acaso muito louco que o James Robinson, que é o ganhador de Nobel, me escolheu para ser uma das mentoradas dele num negócio que não tem nada a ver, nunca me imaginei estudando resolução de conflitos, assim, tipo, nada a ver. Enfim, foi isso que acabou acontecendo. Minha ideia, eu gostei muito da experiência do mestrado, muito mesmo, adorei estudar, enfim, me senti muito estimulada. Minha ideia era continuar em Chicago fazendo doutorado, mas aí a minha mãe teve um AVC, eu tô contando uma história para verem onde eu cheguei, tá? Porque tem gente que acha que eu decidi virar influencer, não foi bem isso que aconteceu, não. Aí, enfim, acabou o mestrado, e aí eu ficava um professor lá estudando para fazer doutorado, e aí a minha mãe teve um AVC, e eu vim para o Brasil para ficar com a minha mãe, porque eu sou muito família. Minha mãe ficou em coma durante alguns meses, junto comigo, mais ou menos assim, tipo, poucas semanas depois que eu cheguei no Brasil. Acho que foi tipo 1 ou 2 semanas depois que eu cheguei no Brasil, chegou a Covid. E aí todos os meus planos foram congelados, porque, enfim, eu não sabia se eu ia voltar para os Estados Unidos, não sabia nem se a oferta que eu tinha nos Estados Unidos ainda era válida. Eu não sabia de nada do que ia acontecer na minha vida. E eu fiquei presa no Brasil, sem absolutamente nada para fazer, porque, obviamente, não tinha emprego. A única oferta de emprego que eu recebi foi do Paulo Guedes, porque a gente, enfim, por causa de Chicago, a gente tem um ciclo ali, e aí o Paulo Guedes chamou para fazer uma secretaria, só que a secretaria que ele me chamou era uma secretaria de geração de empregos, que, obviamente, foi congelada durante a pandemia. Então, eu fiquei meio sem ter o que fazer, assim. Aí, eu tive uma ideia que foi: cara, eu preciso de dinheiro, né? Eu tava morando na casa dos meus pais, mas eu não tinha um puto. Todo o dinheiro que eu tinha eu gastei no mestrado. E o que eu não tinha também. E aí eu precisava de dinheiro para pagar a conta, para pelo menos pagar uma academia, sei lá, qualquer coisa. Eu não tinha dinheiro. Tudo que eu tinha para fazer, eu tinha que pedir dinheiro do meu pai, coisa ridícula.
E aí eu falei, vou começar a fazer conteúdo na internet, porque pelo menos ensinar a passar no mestrado eu sei. Pô, ganhei uma bolsa de um ganhador de Nobel. Pelo menos isso daí eu vou saber explicar para as pessoas. Então, é uma meia dúzia ali de gente disposta a pagar uma mentoria, ensina a fazer mestrado fora, ganhando bolsa e já é. Só que eu descobri o talento de ser comunicadora, que eu não sabia que eu tinha. Então eu comecei a fazer conteúdo achando que ia vender mentoria, mas aí a galera perguntava de economia. E aí eu comecei a falar de economia, foi dando muito certo. Deu tão certo, tão rápido, que um banco me chamou para ser o squad deles, né? O Itaú me chamou para ser tipo a influencer do Itaú no TikTok. Aí eu falei, cara, eu não sei se eu sei mexer com o TikTok. Eu só consumia TikTok, eu adorava TikTok, adoro dancinha, adoro essas coisas, mas eu não sabia se eu sabia produzir conteúdo no TikTok. Eu falei para eles, eu preciso testar. Se eu souber mexer no TikTok, aí eu topo ser do squad de vocês. E aí, eu produzi conteúdo no TikTok e eu viralizei muito rápido. Foi uma coisa tipo de... Sei lá, em 3 dias eu tinha 100 mil seguidores. Uma coisa assim, sinistra. Aí eu virei pro Itaú e falei, então, a oferta que vocês fizeram não vai ser suficiente. Acho que vocês precisam pagar um pouco mais, porque eu descobri que eu sou boa nisso. Obviamente, o Itaú retirou a oferta. Foi procurar um criador menor, para justamente, né, pra ficar mais barato. E eu acabei começando, o TikTok me chamou para ser criadora de conteúdo deles, porque eles têm essa vertente de conteúdo educacional, e eles falaram, não, esse conteúdo que você está fazendo se encaixa nessa nossa vertente. E aí, naquele período, eu comecei a ganhar meio que um salário do TikTok para produzir conteúdo, que eles, tipo, era um salário do tipo, se você produzir conteúdo todos os dias, a gente paga, sei lá, 10 mil reais. Aí eu falei, por que tá ganhando nada? Tá ótimo, tá excelente. E aí eu fui trilhando essa carreira como influenciadora. Diferentemente dos meus colegas, eu não trabalho numa linha de divulgação científica. Eu trabalho numa linha de formação de opinião. É óbvio que a divulgação científica fica por trás, né? Tipo, eu quero... Porque o que acontece? A gente está vivendo uma era que todo mundo tem opinião sobre tudo. E quando o cara vai consumir conteúdo na internet, ele está procurando um vídeo que vai confirmar a opinião dele. Então, tipo, eu não gosto de cotas, então eu estou procurando um vídeo que vai confirmar que cotas não é legal. Se o Vitor está falando que cota é legal, o Vitor está errado. É óbvio, não existe a menor possibilidade do Vitor estar certo, porque minha opinião é contra a cota, então o Vitor está errado. E aí a minha proposta é justamente fazer a pessoa formar uma opinião mais embasado. Então, eu tento não dar tanto a minha opinião, embora às vezes seja inevitável. Mas o que eu tento mais fazer... Nossa, que chique, Gustavo Loyola. O que eu tento mais fazer, focar mais, é fazer a pessoa pensar assim, pô, essa opinião que ela está trazendo, essa visão que ela está trazendo, tem um embasamento. Então, o embasamento é justamente a divulgação científica. Então, eu falo assim, mulheres ganham menos no mercado de trabalho. Esse foi um conteúdo que eu fiz que deu muito certo, porque eu consegui falar com a direita mais conservadora. Aquela direita que fala, sei lá, que mulher que fica em casa, recatada do ar, etc. Não, mulher ganha menos não é necessariamente porque o Estado é opressor e o capitalismo é machista. Não é exatamente isso. É que, poxa, a mulher que fica em casa, né, quando a mulher tem filho, ela acaba tendo que cuidar da criança e trabalha menos horas, trabalhando menos horas, ela vai ganhar menos. Não é necessariamente porque o empregador falou, você tem um filho, você vai ganhar menos. Não, às vezes é exatamente como o Mauro falou. Existem incentivos, contextos, e acabou que esse incentivo foi o que acabou acontecendo na vida daquela mulher. Então a gente precisa pensar, se você quer mudar essa realidade, você precisa pensar em outros estímulos que vai fazer essa mulher abrir mão de ficar com o filho, talvez, para voltar a ter um salário melhor, sei lá, uma coisa nesse sentido. E isso está acontecendo, né? A gente vê uma tendência das mulheres terem menos filho, ou ter filho mais tarde, justamente para focar no mercado de trabalho. Então, é esse racional que eu tento passar para as pessoas. Mais num sentido de formação de opinião, do que num sentido de divulgação científica. E aí, a divulgação científica entra como um pano de fundo, assim, para falar, olha, se você quiser formar uma opinião, talvez seja legal você conhecer algum estudo que embase a sua opinião, ao invés de simplesmente ficar nessa coisa taxativa, tipo, eu não gosto de cotas, então tudo que for a favor de cotas é um comunista safado que está querendo roubar comigo. Não, às vezes tem um embasamento científico, às vezes, você não gosta de cotas, mas os dados são que cotas funcionam, sei lá. Embora você pode não gostar de cotas, por exemplo,
Eu tenho uma opinião que não é muito popular, que eu não gosto de armas, né? Eu acho que armas deveria ser proibido, ponto, não deveria nem se fabricar armas. Mas eu entendo, poxa, eu entendo que tem uma função social ali, que tem alguns indicadores de segurança nacional que fazem sentido na produção de armas, sei lá, eu entendo, aceito, mas continuo não gostando de arma, continuo achando que deveria ser proibido, enfim. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, acabou que eu virei uma criadora de conteúdo com esse enfoque de formar opinião mesmo, de ajudar as pessoas a formarem opinião com um pouco mais de vazamento, nem tanto com divulgação científica. Por quê? Eu até tentei, em algum momento, trazer uma divulgação científica, mas eu desisti muito rápido quando eu entendi que eu tinha uma audiência que não tinha instrumento, não tinha referência, vocabulário mesmo, não é nem instrumento de matemática, eu não conseguia acompanhar o vocabulário do que eu estava falando. Aí eu falei, não, eu não tenho estômago para isso, sabe? Eu não tenho estômago para ter que explicar o termo, pô, aí já é demais. Então eu decidi baixar um pouco a minha régua, falar, não, eu vou falar uma coisa mais popular, mais acessível, focada em opinião, já que é isso que esse povo quer, né? O povo quer ter opinião, então tá bom, você vai ter opinião, só que você vai ter opinião minimamente embasada. Você vai ter uma opinião, você vai ter um raciocínio que te ajude a fundamentar a sua opinião. E aí, nisso, eu fui crescendo, acabei conquistando uma audiência relevante, né, em termos de volume e das pessoas que me seguem, né? Hoje tem umas figuras muito interessantes que me seguem, que dizem que tomam decisões baseadas no que eu falo. E aí eu evoluí para uma produção, né, de monetização focada em vender a minha opinião mesmo, e não tanto em ensinar economia. Ou seja, eu comecei, minha história não tem nada a ver, né? Tem gente que acha que eu comecei a criar conteúdo porque eu queria ser influencer, não queria, eu odeio ser empresária, acabei virando empresária porque deu certo, e pô, tá dando certo, também quem sou eu para jogar dinheiro fora, e aí acabou virando isso, mas não era, nunca foi meu sonho, inclusive eu acho que eu queria mesmo era ser professora, queria ter a vida do Mauro, entendeu? Queria estar lá na academia, fazendo pesquisa e tal, mas no fim eu acabei aqui. E monetizo o meu trabalho um pouco com publicidade, menos com publicidade, porque eu sou muito chata, então eu acabo fazendo publicidade para tudo, e mais com vendendo a minha opinião. Então eu vendo as minhas análises, tem a minha assinatura, chama Boletim Sensato, que as pessoas assinam para eu fazer análise todos os dias, lá para elas, resumo do noticiário, etc. E tem um curso porque o pessoal também não entende que economista não é professor de finanças, né? Então tem uma demanda ali de gente que quer aprender finanças comigo. Eu ensino também, mas eu ensino mais do viés de economia comportamental do que de finanças mesmo, de investimento. E aí eu tenho esse curso e eu monetizo em cima disso. Então a minha linha de produção de conteúdo acaba sendo bem diferente da linha deles. E acaba sendo uma linha muito mais, sei lá, de influencer mesmo, do que de divulgadora científica. Eu não me considero uma divulgadora científica, tem gente que me chama de professora, eu falo, cara, não me considero professora, me considero uma pessoa que está aqui dando opinião, só que é uma pessoa estudada, então eu consigo embasar minha opinião com um pouco mais de fundamento. E no sentido de carreira, né, eu gosto de conversar com jovens porque, sei lá, quando eu estava na época de vocês, eu era tão perdida, mas tão perdida, gente, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, do que ia acontecer, eu não me encaixava em nada, me sentia muito frustrada com isso. Então, assim, e eu até hoje, né, eu acabei de contar uma história para vocês que eu vim parar aqui, não foi uma coisa planejada, assim, fui trilhando, fui vendo que estava dando certo e fui aceitando as oportunidades que apareciam. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, estudem, que é meio contraditório, né? Porque acabei de falar que fui uma péssima aluna da graduação, mas enfim, a formação ajuda muito. Alguém falou aqui de iniciação científica, também ajuda muito, ajuda a ampliar esse repertório, essa visão crítica, e fazer perguntas, enfim, te melhora como profissional, né? Não só o mercado de trabalho, a iniciação científica, eu acho que é muito importante, devia ser obrigatório, inclusive, na formação. E não se pressionem tanto para saber o que vocês vão fazer com o título de economista, porque no fim das contas, cara, eu nunca imaginei na minha vida, se você me contasse 10 anos atrás que eu ia acabar virando influencer, empresário, meu sonho era ser CLT, gente, meu sonho era, eu adoro a ideia de CLT, que tem férias remuneradas, que tem
previdência, tem não sei o quê. Eu acho isso tudo muito maravilhoso. Eu queria muito ser CLT, mas acabou que minha vida foi indo para outro rumo. Então, às vezes você chega sonhando, né? Não, que eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, fazer isso, fazer aquilo. Mas no fim você vai para um caminho que não tem nada a ver, você vai ser muito mais feliz nesse outro caminho. Ou às vezes você vai brincar, né? Você vai achando que vai trabalhar num banco e no fim você vira professor de uma universidade, sei lá. Então você tem que escolher o caminho. Acabei andando um pouco de tópico, né? Mas é que sempre eu falo com estudante, eu gosto de responder esse ponto, porque esse é um ponto que eu recebo muito, né? Tipo, o que eu faço para... Muita gente me perguntou, né? O que eu faço para ser mentorado por ganhador de Nobel? Eu falo, mano, eu sei lá, eu vim parar aqui meio que por acaso, não sei direito o que aconteceu, eu só fui aproveitando as oportunidades. Em termos de divulgação, o que eu acho que tem que ser feito é, obviamente, vocês estudarem, terem um propósito nessa comunicação, né, de economia. É um assunto que cada vez mais as pessoas estão interessadas, as pessoas querem saber, elas querem tomar melhores decisões na vida delas, elas querem ter opiniões, principalmente, porque está todo mundo dando opinião, e ela enfim, quer ter opinião. Então, se você puder ajudar a pessoa a ter instrumentos para formar opinião e tomar melhores decisões, eu acho que esse é o nosso papel, no fim das contas, no sentido de comunicação. O papel dos pesquisadores é fornecer a gente com instrumentos ricos para poder fazer esse trabalho. E o último assunto, falei, né? Minha apresentação seria mais curta, eu poderia fazer esse conteúdo em 3 minutos de tão treinada que eu estou para fazer vídeos curtos. E a última coisa é que, às vezes, a gente está focado ali em buscar, né, sei lá, notícias e dados e tal, mas uma coisa que me ajuda muito nesse trabalho de criador de conteúdo é ler journals, né, ler papers, ler artigos científicos. Então, assim, se eu puder dar algum conselho para quem quer começar essa carreira de divulgação científica, eu acho que o primeiro passo é justamente adquirir o hábito de ler econométrica, sei lá, ler essas revistas científicas, porque eles trazem debates interessantíssimos que fazem você refletir coisas que você nem... Enfim, ampliar o repertório, ampliar a visão de mundo de maneira que nem... Às vezes você faz uma conexão que, te leva muito além. Então, hoje em dia eu tenho um público mais feminino porque em algum momento eu percebi que eu precisava falar com as mulheres. Porque, eu sou mulher, tem pouquíssima mulher falando de economia, então eu vou falar mais com o público feminino. Então, como que você pode evoluir na sua carreira de acordo com artigos científicos? O fato de que as mulheres estão optando por casar mais tarde, ou não casar, ou não ter filho, como que isso se traduz, né, na economia? E aí eu fui atrás de pesquisas científicas, e tem pesquisadores fazendo pesquisas incríveis nesse sentido, porque é uma tendência do mercado, né, das mulheres, né, cada vez trabalharem mais, e eu acho que tem uma perspectiva de que no futuro muito próximo a gente vai acabar sendo o poder econômico mais forte, né? A gente vai ser as dominantes, no sentido de ter mais dinheiro, de ter mais cargo, de estar nos cargos mais superiores. Essa é a tendência. Então, pego os pesquisadores que estão falando sobre isso e tento trazer isso, traduzir isso para a mulherada tomar decisão e entender esse poder que elas têm. Enfim, na linha do que você quer comunicar. É isso que eu falo, que hoje eu sou formadora de opinião, porque eu escolho qual assunto que eu vou falar. Eu não falo do assunto, eu não sou pautada pelas mídias. Então, fala sobre a escala 6x1. Eu não vou falar da escala 6x1, eu decidi que eu não vou falar, porque é um assunto que traz muito hate, não tem uma conclusão óbvia, tem lado bom, tem lado ruim para os dois lados, não tem pesquisa sólida o suficiente para eu falar, esse aqui é o melhor caminho, ou esse caminho aqui é péssimo. Então eu decidi que eu não vou falar sobre isso, eu falo sobre os assuntos que eu quero falar, e aí eu, enfim, óbvio, com responsabilidade, tento buscar um caminho que seja útil para as pessoas tomarem decisões e formarem opiniões. Embora, como eu acabei de falar, alguns assuntos eu não fale, mas eu acho que tem gente muito competente falando, então eu não preciso falar mesmo, porque esse espaço está muito bem ocupado. É isso que eu tinha para falar para o pessoal. Parabéns aí, Olivia. Muito direta, muito verdadeira. Admiro também quem consegue explanar
sem nenhum recurso visual, é uma dificuldade que eu tenho, então parabéns. Eu acho que é um ótimo professor, né? Professor Mora, a gente sempre usa um recurso, mas eu gosto de quem consegue ser bem verdadeiro, bem direto. Parabéns, Olívia, eu gostei bastante da sua explanação. Vocês têm muitas perguntas? Tá, eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Eu acho que eu vou abrir para perguntas que é muito interessante que vocês interajam com os nossos convidados. Bem, em algum momento eu ia perguntar aos nossos convidados, mas já vou passar para a plateia. De repente vocês podem elaborar alguns questionamentos sobre como os nossos convidados lutam contra os algoritmos, né? Eu acredito que a Olívia que já vive disso mesmo como primeira profissão, né? Já é uma influencer mesmo. Como ela lidar com isso também, com os colegas, mas eu vou mais abrir para vocês. Uso de ganchos, que são aquelas entradas nos vídeos para o algoritmo, né? Como vencer o algoritmo também, para que seu vídeo seja entregue, porque para quem está começando, se vocês forem começar, vocês vão perceber essa dificuldade, que cada mídia é entregue de um jeito. O Instagram espera de você uma coisa, o TikTok espera outra, o Facebook, como disse o professor Mauro, está lá basicamente hoje como um cartão de visita. Você existe nele, mas ele tem pouca função. É uma mídia mais envelhecida, de um público mais velho, inclusive. E o YouTube é o seu canal de televisão. Então, se você quer ter um acesso gigantesco mesmo, você vai ter que trabalhar o YouTube, porque ele é o teu canal. Ele é a sua Rede Globo, ou seja, você é a própria Rede Globo, tendo o YouTube. É óbvio que se vocês sonham em trabalhar com mídias digitais dentro da economia ou dentro de qualquer área que vocês esperam, vocês vão ter que dominar as mais diversas redes, não apenas o conteúdo, não apenas a produção, vocês vão ter que entender das métricas e entender de métrica, creio que é coisa de economista, facilita a vida de vocês um pouquinho. Também o professor aí citou a questão do Bad Bunny, né, que não ganhou quase nada para estar no Super Bowl, mas ele ganhou essa divulgação incrível, todo mundo conhece ele hoje, eu também não conhecia. E olha que eu tenho lá mídias no TikTok, eu nunca ouvi falar no Bad Bunny, mas a exposição da marca Bad Bunny, todo mundo saber o nome dele, saber a cara dele, saber que ele veio lá das ilhas ali da Costa Rica, etc, e está radicado nos Estados Unidos, já faz com que ele agora ganhe muitos mais milhões. Ele é um dos mais baixados do Spotify também, etc, coisa que a gente só descobriu agora, que a gente também não sabia, mas é a questão de publicidade. Também é interessante, fica para vocês elaborarem perguntas, como acessar as classes menos favorecidas, né? Falando de investimento e economia, o professor fala de guetonomia, né, professor? Eu vi no currículo que me mandaram, guetonomia é um termo que o professor usa para tentar se comunicar com as classes menos favorecidas e falar de economia. Tem muita coisa acontecendo nas redes, existem vários perfis que recomendam que todo mundo deve investir, R$50, R$100, mas também fica a dúvida, como você vai investir R$50, R$10, R$15 por mês, aonde você vai chegar tendo família e ganhando R$1.500? Mas nas redes, principalmente para engajamento e para crescer os canais, muitos canais de economia falam isso, que não é uma verdade. A gente tem aqui vários canais que já são muito famosos, eu não estou questionando a qualidade deles, a gente tem o Primo Rico, Primo Pobre, Economista Sincero, tal de Charlão, Gênios Investem. Fica também aí, de repente, para vocês elaborarem alguma pergunta, se esses canais realmente falam de economia ou se é apenas um canal de engajamento para bel prazer dos próprios criadores. Passo agora à plateia para que realize suas perguntas aí. Obrigado. Prazer, sou Ana Beatriz. Minha pergunta gira em torno da questão da era das fake news. Então, queria saber como vocês, divulgadores científicos, né, lidam com as fake news e todo o problema que gira em torno dessa questão. Obrigada. Mais alguém? A gente faz uma rodada de 3, então. Bom dia, meu nome é Giovanni e minha pergunta vai mais focada para a Olívia como formadora de opinião e vai muito na linha dos colegas, que é quais são os principais desafios, principalmente em ano eleitoral, de uma sociedade mais polarizada, como vocês lidam tanto com os conteúdos a serem postados quanto as respostas aos conteúdos?
Gostei da cabeça do Corinthians. Me identifiquei logo com você. Poderia ser dos meus. Cara, eu tento seguir. Eu sou muito feliz nesse sentido, porque eu sou seguida tanto por bolsonaristas quanto por petistas. Porque eu tento seguir uma linha de que sempre que eu falo minha opinião, ou sempre que eu coloco um posicionamento, mesmo que não seja minha opinião, eu tento acolher o outro lado, né? Então, por exemplo, aquele momento que o Nicolas. Nem lembro, né? O Nicolas faz tanta coisa que. Ele falou alguma coisa lá que fez mó auê e todo mundo ficou falando. Eu falei, olha, eu entendo essa dor também é minha. Mas os fatos não são exatamente assim. É óbvio, eu também estou incomodada. O que era? Sendo bem sincera, era alguma coisa de imposto, qualquer coisa assim, né? Eu entendo, eu também não gosto de imposto, também me sinto muito roubado, também sinto que, pô, tá ruim o negócio. Então, desarma aí que eu não desarma aí que eu não sou sua inimiga. Mas, dado que a gente tem essa dor coletiva, que eu sinto a mesma dor que você, vamos analisar direitinho o que está acontecendo e tal. Então, eu tenho que seguir uma linha de abertura, falando, eu entendo você, sempre coloco porque eu entendo o outro lado, mas que não necessariamente não é porque eu entendo que esse lado está certo ou essa informação está correta. Eu tento ser bem acolhedora, numa linguagem sempre muito aberta para a pessoa não se sentir ofendida, porque o que eu sinto da rede social é que as pessoas tentam colocar um nós versus eles, né? Tipo, eu sou contra o imposto é roubo, clássico. O imposto é roubo, acabou. Então, se você está defendendo esse imposto, significa que você necessariamente é uma escrota e o mundo vai... E eu falo, não, peraí, imposto não é roubo por isso, isso e isso. Eu também não gosto de pagar imposto. Então, sempre tentando acolher. E tem dado muito certo. Enfim, eu recebo muita mensagem de bolsonarista falando eu sou bolsonarista, ou eu sou conservador, ou eu sou de direita, mas eu gosto muito de você. E é muito louco que as pessoas elas se projetam muito na gente, né? Teve uma vez que eu encontrei o cara na balada, e ele ficou muito feliz de me ver, ele me abraçou e falou, você é uma importante voz da direita. E mas eu não sou de direita. Ele sim, você defende isso, defende aquilo, a direita defende isso, aquilo. Eu votei no Lula e fiz campanha pro Lula e não sou de direita, eu jamais votaria no Bolsonaro. Aí ele, tá bom, mas eu gosto de você mesmo assim. Então, assim, a gente consegue fazer esse acolhimento se você falar numa linguagem que você acolhe, né, a dor do cara. Pelo menos eu tento seguir essa linha e tem funcionado, acho. Meu que fora para plus que não vai não era o da eu esqueci. Eu queria comentar acho que foi levantado aqui se alguma coisa que se arrepende. Acho que no meu caso assim, tem toda uma equipe por trás que acho que ajuda a filtrar, tá? Mas uma vez eu escrevi uma coisa errada no jornal, na coluna da Folha, e aí uma pessoa apontou. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? O que eu faço agora, né? Finge que não aconteceu. E acho que o que foi legal ali foi o pessoal lá de dentro. Assim, a gente pode escrever uma errada. Acho que é sempre importante reconhecer quando tem alguma coisa errada e olha, tá, desculpa, estava certo, acho que o ponto que eu quero fazer é esse. E acho que assim, não é muito diferente do que a gente sofre na academia, né? Que assim, a gente dá uma porrada pra caramba. Às vezes faz coisa errada também, alguém vai apontar que fez coisa errada. Só que aqui, quando a gente está lidando com... A escala é muito maior, né? Então, eu acho que é importante também, olha... A gente está tentando reagir rapidamente a alguma coisa, era uma discussão sobre, acho que era FGTS, alguma coisa assim. E aí, às vezes, algumas coisas escapam, acho que baixar a bola e reconhecer também é importante. Oi. Bom, anotei aqui as 3 perguntas, eu vou passar para elas. Alguma publicação que deu problema? E assim, quando acontece de alguma coisa que eu publiquei ter muita viralização e tal, e eu estudei, li aquilo, tenho certeza que eu estou falando, eu não tenho problema nenhum em receber porrada. Mas quando é um tema que eu não estudei, eu fico assim, tá complicado isso aqui. E aconteceu uma vez, tava tendo umas aulas de ciência política, né? Tava lendo 1 milhão de ciência política, tava me achando um cientista político.
Aí vim falar um negócio sobre, sei lá, na época do Elon Musk, do negócio e o Alexandre de Moraes e tal, e foi assim, eu tava completamente errado, falei um monte de besteira. E fui completamente massacrado. Aí eu fiquei 1 dia, 2 dias, assim, respondendo, e depois eu falei, quer saber? Essa não é a minha área. Aquilo ali foi bom, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade de colocar o limite, assim, até onde vai. Principalmente de economista nessa era do econômico que quer falar de tudo, né? E aí todo mundo tem opinião sobre tudo e tal, aí tem aquela coisa de aquele é o assunto do momento, você quer fazer o conteúdo que viraliza para reagir e tal, sei o quê. Então é importante saber os limites, assim. Beleza, eu vou até aqui porque até aqui eu sei, eu estudei, eu domino e eu consigo responder com propriedade. A partir daqui eu já não consigo tanto. Então isso aí foi importante até para eu meio que aprender, assim, os meus limites. Era das fake news, né? O problema que gira em torno disso. É complicado porque definir o que é fake news, né? Porque, assim, um estudo mal feito é uma fake news? Porque o estudo foi feito, mas ele tem problemas metodológicos, por exemplo. Aconteceu recentemente aí. Ou só a mentira escrachada é fake news. Então ou agora só os vídeos de IA são fake news. Então, eu sei. O que eu tento fazer é o que o Oliver comentou, né? Pegar boas referências, bem publicadas em bons journals, boas revistas científicas, né? Ler aquilo, entender o que a literatura sabe sobre aquele tema e a partir daquilo ali tentar destilar um conteúdo que seja, enfim, palatável, né? Não vou mostrar um monte de equação, não vou mostrar todos os detalhes, mas eu vou mostrar a ideia geral do negócio. Se a pessoa quiser, ela vai lá e lê. E por fim, foi para a Olivia, mas eu vou comentar rapidamente, como lidar com o conteúdo a ser postado no ano de eleição. Isso é complicado, porque assim, quando eu falo de um tema que a direita gosta, eu apoio da esquerda e vice-versa. Assim. Então eu tô sempre apanhando. E às vezes o pessoal tá sempre se batendo também nos comentários, é engraçado. É legal, isso gera engajamento, gera uma discussão. Mas uma coisa que eu tenho percebido, que eu percebi na última semana do negócio da escala 6:1 e tal, é que pelo menos eu consigo fazer com que as pessoas debatam o método. É claro, vai ter sempre a pessoa falando ali, você é um vendido, você é contra os trabalhadores, ou você é a favor do capital, não sei o que lá. Mas eu tô vendo, pelo menos assim, na minha bolha ali, crescendo mais as coisas, tipo assim, essa variável que você colocou tá estranha, esse método que você colocou é esquisito, isso daqui não faz sentido por causa disso. Então eu acho que nesse ano de polarização de eleição, trazer um pouco de método, um pouco de ciência é importante para o debate. Bem, não, temos mais perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos aí? Sim? Temos. Então temos mais, podemos fazer talvez mais uma roda, né? De 3 perguntas aí. Já estamos também próximo do horário, né? Quem tem as perguntas, levanta a mão, por favor, para eu ver até o lugar. Bom dia, meu nome é Adriane. Eu estou tentando formular a pergunta para vocês, mas talvez vocês entendam o aspecto da minha pergunta. Quando a gente fala de economia, a gente fala muito de jargão, de termo, e isso automaticamente não acessibiliza para o grande público. Então, muitas vezes, por exemplo, não é como matemática pura. As pessoas querem aprender, mas porque existe um porquê, existe vestibular, existe prova. E eu vejo que economia é uma questão diferente. Poxa, eu quero entender economia, eu quero saber investir. Só que eu acho que uma situação que todo criador de conteúdo acontece é até que ponto o meu discurso se infantiliza e ele se torna raso. Porque você mesmo falou que tenta pegar aspectos da cultura pop, e é interessante se você se relaciona com as mídias, você consegue entender e explicar. Só que eu vejo que muitos discursos dentro da criação de conteúdo, elas acabam se infantilizando e automaticamente, porque como vocês falaram, é difícil falar de economia, você tenta limitar o público
E aí gera muitas questões, né? Poxa, que público eu quero alcançar? Com que público eu quero mesmo conversar? E qual o nível intelectual dele? Só que quando a gente fala de divulgação científica, quando a gente fala sobre acessibilidade, querendo ou não, se a gente coloca um patamar, a gente está limitando o público que a gente queria alcançar. Aí eu queria entender para vocês o limite da infantilização da comunicação com o público de vocês. Próximo. Quem tinha a ver mais com pergunta? Não? Então, beleza. Acho que essa é uma excelente pergunta. Eu acho que não tem que infantilizar e a gente tem que se ligar. Porque está mudando a tecnologia, né? Eu, até pouco tempo atrás, eu fazia um vídeo semanal e eu tentava ser profundo e tal. E aí eu fazia um vídeo de 10 minutos sobre algum assunto, sei lá, tarifa do Trump, alguma coisa assim. Tentava ver vários aspectos ali. O pessoal falou para mim que não estava dando certo, porque ninguém assiste. Então agora tem que ter 1 minuto e meio. Tá? Lógico, vai dar para abordar todos os aspectos, mas eu vou focar em alguns aspectos e tentar ser o máximo profundo possível. Recentemente, eu passei por um período de rebranding. Eu contratei uma agência para fazer meu branding, né? Como que eu tenho que me portar, qual que é a minha marca, qual que é o meu slogan, etc. E aí, uma das coisas que elas me passaram era, tipo, o seu trabalho é o antídoto contra a desinformação. Aí eu falei, não, pera, isso é muita responsabilidade, cara. Eu sou só uma criadora de conteúdo, eu não tenho como ser o antídoto contra a desinformação. É demais para mim. Eu tento não pegar esse fardo e me limitar ao que eu sou capaz. Eu sou capaz de falar com quem está a fim de me ouvir. Eu tenho alguns cases de sucesso que são surpreendentes, de vídeos que eu peguei e comecei a explicar coisas muito difíceis. E vídeos que chegaram a passar, tipo, 10 minutos, assim, que viralizaram. Tem um vídeo meu que é emblemático, que eu explico como funciona. O cara fez uma pergunta do tipo, como que o Lula vai governar com esse Congresso de direita? E aí eu expliquei como é que funciona o Congresso, que tem o Centrão, e que aí nem sei, não é, por mais que a maioria seja de direita, o Lula vai conseguir governar, tarará. Gente, esse vídeo passou, tipo, de 5 milhões de visualizações, e é um vídeo longo, de um assunto chato pra cacete. Então, às vezes, a gente traz um conteúdo que a galera está muito interessada. Só que você não tem como adivinhar qual vai ser o conteúdo que a galera está muito interessada, você tenta para saber e qual não vai ser. Então, às vezes, eu me arrisco a fazer um conteúdo mais longo. É raro, mas às vezes eu me arrisco quando não dá. E eu, como assumi, né, a partir do momento que eu assumi, eu sou formadora de opinião, desculpa falar palavrão, foda-se, eu não vou ficar tentando me encaixar, eu não vou ser pautada pela audiência, eu vou falar o que dá, vai ficar raso mesmo, e quem quiser aprofundar vai ter que contratar o meu serviço e vai ter que pegar a minha opinião aprofundada. E aí eu consigo me comunicar com densidade, com profundidade, etc, tal, com quem está pagando. Quem está pagando, sinto muito mesmo, eu adoraria passar conhecimento de graça para todo mundo, mas é um inferno. A minha vida como criadora de conteúdo, e a gente estava até falando sobre isso, sendo mulher, é muito hate que eu recebo. Tipo, a minha saúde mental não sustenta. Então, assim, para eu conseguir continuar sendo criadora de conteúdo, eu preciso ter uma saúde mental razoável. Aí eu fui impondo limites. Primeiro limite, eu não sou o antídoto contra desinformação. Não sou. Eu sou só uma pessoa que está fazendo o melhor que eu posso, e às vezes o melhor que eu posso. Como o Mauro, já errei muito, já falei coisa errada, sei lá. Tem um limite do que eu sou capaz e eu me acolho nesse limite e eu aceitei ser rasa. Eu aceitei essa posição, que às vezes eu vou ser rasa mesmo, e quem quiser aprofundar tem um conteúdo ali. Do contrário, sinto muito, mas o que eu tenho para te entregar é raso mesmo e eu tô bem com isso. Nesse momento, pode ser que daqui a pouco eu mude, mas nesse momento eu tô bem com isso. Bom, excelente pergunta, é um negócio que eu sempre pensei muito desde o começo da Econometria Fácil, que a gente estava até falando que no começo eu fazia uns slides, uns carrosséis assim, super difíceis que o pessoal comentava, vou salvar para estudar depois. A ideia não é essa, né? Você não vai estudar um carrossel. Então, eu acho que tem uma diferença entre você simplificar as coisas e infantilizar. Porque existe as pessoas que estão aqui que querem aquele conhecimento, existe o conhecimento que é muito técnico.
Então, como é que a gente pode fazer uma ponte entre essas coisas, retirando o jargão, trazendo para um senso comum, mas mesmo assim organizando o senso comum, né? Então, mostrando que a economia se trata de incentivos, e se eu dou um incentivo a isso, aquilo acontece. Eu não vou falar que isso vem de um modelo de equilíbrio geral e que blá 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 blá. Não. Mas a nossa ideia, pelo menos que eu entendo que a Olivia comentou agora também, não é falar no primeiro momento para esse conteúdo super denso, super específico. Porque a gente está vendendo alguma coisa também ali. E mesmo que não seja um produto, você está vendendo aquela informação. Você está se vendendo. No meu caso, eu vendo produto. No caso da Olivia também. Mauro, não. Mas a gente está vendendo. Então, assim, existe um funil, né? Existe a primeira pessoa que não sabe nada daquilo. E como é que eu posso chamar a atenção dela? Para se interessar por aquele assunto e falar, nossa, não sabia nem o que era econometria, vi esse negócio aqui, achei legal. Quero aprender um pouco mais. E aí você vai entregando conteúdos um pouco mais densos. Quem quer aprender, quem quer só ver um artigo, uma opinião, fica lá no Instagram. Quem quer ver um conteúdo mais formal de econometria, vai para o YouTube, que tem aulas mais longas. Igual eu falei no final da minha apresentação. Quem quer aprender econometria comigo, econometria aplicada, etc, etc, aí paga, porque, enfim, tempo escasso, tal, etc. Então, eu acho que isso também é uma estratégia, né? Então, a gente coloca uma estratégia para vender esse conhecimento, seja uma venda realmente monetária ou seja uma venda da nossa própria imagem. Legal. Parabéns a todos aí pelas respostas, as perguntas também. Eu vou colocar aqui também, respondendo essa pergunta, até como comunicador, como um analista também, né? Aí eu vou sair do âmbito da economia, então me sinto à vontade. Do meu ponto de vista, não há conteúdo infantil. Depende do seu público. Tá? Então, se você tiver querido comunicar economia para crianças, então é óbvio que o conteúdo vai ser voltado com estilo infantil, para criança. Se você quiser comunicar para adolescentes, o discurso terá que ser outro. Se você estiver falando para economistas de alto gabarito, o seu discurso será mais denso, maior e diferente. Então, na minha visão, tudo depende do público que você vai estar trabalhando. O que nós vemos, o que seria o conteúdo infantil, no meu ponto de vista, é o conteúdo mal produzido. Então, às vezes, você está lá falando com um público que tem um conhecimento razoável de economia, alunos, por exemplo, e você ou não produziu tão bem, ou não estudou tão bem, ou não se baseou em conteúdo, como disse o Victor aqui, de qualidade, a Olivia também, em artigos de qualidade, aí você faz um conteúdo inferior. Aí, mesmo que seja, para mim, o leigo economia, um conteúdo bom, para o teu público ele acaba sendo infantil, fraco, frágil. Então, depende muito de qual o teu público e como você vai criar o teu canal, o teu perfil. Imagino que talvez você tenha vontade de partir com as redes, ou se já não partiu, defina bem, se for o caso, do público, e aí sim o conteúdo vai de encontro ao público que você vai estar comunicando. Vai ter que usar a oratória específica para ele. Não, é que quando eu usei o termo infantilizar, eu não quis dizer conteúdo necessariamente infantil. Estou falando que por ponto da comunicação da economia, por ter jargões mais complicados, por ter... Quando se fala mato, se fala mito, a maioria das pessoas não sabe. Ali não sabe porque somos economistas. Ou que estamos tentando nos formar como. Por isso que eu falo, o conteúdo infantil, não que seja dessa forma, de para crianças, mas que seja acessível para a maioria da população entender essa comunicação. Então existe uma diferença do que tentei interferir, entendeu? Nesse sentido. Não entendi. Eu estou dando uma dica mesmo, tá? Eu entendi perfeitamente. Existe conteúdo mal produzido para público específico e conteúdo bem produzido. Então, um ponto melhor que for a tua produção, por exemplo, eu quero dizer que não há conteúdo infantil. Se está bem produzido para aquele público específico, você vai conseguir se comunicar e chegar naquele público. Posso ser perguntar? É que eu acho que assim, eu entendo o seu ponto no sentido de querer abraçar o mundo e querer conversar com um público mais leigo, né? E aí a gente precisa, de fato, dar uma infantilizada mesmo e tratar o cara como
analfabeto funcional e falar de um jeito, olha, A é A, B é B, isso é muito didático excessivamente. E tem gente que faz isso, sei lá, a Natália Arcuri faz isso muito bem. Ela se comunica com o público mais, sei lá, de renda menor, né, de escolaridade menor, muito bem. É que eu não topei entrar nessa. Eu não topei, porque realmente, assim, você tem que fazer um esforço e às vezes tem que falar o óbvio, e isso é muito cansativo. Dá dinheiro, ela é muito mais rica do que eu, mas ela não é economista, ela é jornalista, então é uma linha diferente. E para ela é muito mais fácil se comunicar nesse propósito. Eu acho que para a gente, economista, na minha opinião, tá? Dá muito mais tesão você falar de economia real, por mais que seja raso do jeito que eu faço, mas é muito da hora quando alguém vira e fala, cara, eu fui estudar economia por causa de um vídeo seu que mostrou que redução de pobreza, tarará, tarará. Por mais raso que seja, eu despetei um negocinho assim. Para mim, dá muito mais tesão do que simplesmente falar, olha, economize no cafezinho porque você vai ficar rico. Não sei, né? Acho que não deu uma resposta certa, todos os caminhos são válidos, mas assim, objetivamente, se você está pensando em criar conteúdo, objetivamente você escolhe, assim, ó, ou eu vou ser na Caracura e vou mandar ver e falar povão, e aí eu vou infantilizar mesmo, e eu vou usar uma colher de pau, eu uso literalmente uma colher de pau, ela faz uma coisa bem, sei lá, para ser nossa, uma coisa bem dramática, teatral, ou você vai, sei lá, se respeitar e não descer tanto, eu acho, né? Essa é a minha visão. Posso comentar? Eu acho que o trabalho que você não quis fazer lá no Itaú, eu estou fazendo em parte agora. Então, eles contrataram a gente para fazer alguns vídeos para o TikTok. E ali, o público são jovens endividados. Tá? E aí, eu tive um vídeo que eu tive que explicar o que é jogo composto. Se for falar para economista, assim, se for fazer um vídeo para o canal, acho que não preciso gastar todo o tempo ali, não. É um vídeo de 1 minuto, mas ó, se você não paga uma dívida, ela vai virando uma bola de neve e tal. Eu não acho que perdeu rigor, mas acho que a linguagem ela foi diferenciada ali para pegar uma pessoa que não entende direito o que é taxa de juros. Enfim, porque isso é um assunto que é importante para todo mundo que vai fazer conteúdo, porque qual é o seu público-alvo. Então, assim, eu acertei meu público-alvo quando eu perguntei quem aqui conheceu econometria fácil, quase todo mundo levantou a mão. Porque meu público-alvo são exatamente vocês. Pra galera que tá estudando e tal, e que, enfim, tá na faculdade, tá, pô, o que eu faço? Tô estudando aqui, tô meio perdido, o que eu tenho que aprender, o que é importante, enfim. Então, eu atingo meu público-alvo e eu falo pra ele, não quero falar para o jovem endividado, eu não quero falar para pessoas de meia idade que quer saber uma opinião de alguma coisa só. Meu público não é esse, não é para eles que eu vou vender. Eventualmente essas pessoas aparecem, mas é mais por spillover do que qualquer outra coisa. O cara é muito economista, né? Spillover. Legal, pessoal. Obrigado, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora, né? Meio-fim 11, muito obrigado pela presença. Obrigado aos professores que são os parceiros aí do CASSEM, professora Ana aí, que eu estou vendo aqui, professor Patrícia, não sei se está aqui, os professores que ajudam bastante a produção também do CASSEM. Novamente, parabéns aos alunos do CASSEM pelo evento, é um evento grande, né? A semana inteira, eu sei como é puxado, é um evento tão grande. Obrigado a Olivia, obrigado ao Mauro, obrigado ao Victor e obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal. Até mais. E como é que